Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então hoje eu tô aqui pra gente poder gravar o meu diário de gravidez. Vou contar pra vocês como que foi meu primeiro trimestre. E ela tá um pouco mais detalhado, porque logo que eu descobri que eu tava grávida, eu comprei uma agenda e fiz dela o meu diário. Então todo dia ou toda semana eu escrevi o que tinha acontecido comigo, o que eu tinha sentido durante aquele tempo. E é isso, bora pro vídeo então. Então, gente, vamos começar lá pelo dia 15 de janeiro, que foi o último dia da minha menstruação. Por que eu decorei essa data? Porque de dezembro pra janeiro, a minha menstruação meio que tava um pouco atrasada. Mas eu não demonstrei tanta preocupação assim, porque já tinha acontecido comigo, mesmo antes de eu casar, então eu achei que era uma coisa bem normal. Mas o Diego veio conversar comigo, porque ele achou que tava passando um pouquinho ali os dias. Aí eu lembro que eu falei assim pra ele: ai, amor, nem se preocupa, porque depois do dia 14 ela vem. E deu bem certo, porque depois do dia 14, dia 15 ela veio certinho. E 15 é o número que eu gosto, então foi fácil pra mim decorar. Então por isso que eu aconselho vocês, sempre gravem o dia que vocês menstruam, porque eu não costumava fazer isso. Vocês que desconfiam que podem estar grávida, ou vocês que querem engravidar, algo do tipo, gravem bem certinho o último dia da menstruação de vocês, tá? Então, a minha última menstruação não foi uma menstruação normal, assim como a de todo mês, né? Ela veio uma menstruação mais escura, uma textura mais diferente das demais menstruações, né, que a gente tem durante o mês, porque a gente tem tipo um sangramento mais líquido. Na minha última menstruação não foi tanto assim. Eu vou falar bem declarada assim, porque o vídeo é mais direcionado às mulheres. É mais fácil pra quem tá com dúvida, pra quem quer saber do assunto. Então, depois que terminou a minha menstruação, eu comecei a sentir meu primeiro sintoma. Foi muita dor nos meus seios. Muita dor. Eu não podia nem tirar o sutiã, não podia encostar pra dormir de lado, era muito ruim. E eu comecei a contar as semanas que eu fiquei com dor. Por quê? Porque essas dores vieram um tempo depois que eu já tinha menstruado, porém não estava na época da menstruar de novo. Então eu achei um pouco estranho. Então eu comecei a contar. Então a minha menstruação normal, essas dores sempre dão uma semana antes. Depois vem a menstruação normal. Acho que isso é quase com todas as mulheres. Porém, eu fiquei 3 semanas direto com muita dor nos seios. Depois elas passaram, tanto é que eu não tenho mais dores, graças a Deus. Depois eu comecei a sentir algumas dorzinhas, assim, como se fossem cólicas agudas, só que não eram tão insuportáveis, né, como as cólicas menstruais, no meu lado direito, no meu abdômen, mais ali no pé da barriga. Eram umas dores bem agudas, assim, principalmente quando eu ia fazer xixi, eu sentia bastante essas dores. Eu fui pesquisar o que podia ser, coloquei lá no Google. E eu vi lá que tinha como gravidez, não queria saber, então eu já descartei, disse, não, deixa quieto. Aí eu parti pro outro diagnóstico do Google, nossa, que diagnóstico, que poderia ser endometriose. Aí eu fui ler, né, os sintomas da endometriose, me identifiquei com outros sintomas que tinham lá, então eu achei que eu podia estar com endometriose e até comentei com o Diego eu ir no médico, né, marcar uma consulta pra ver o que podia ser. Até pesquisei vários vídeos sobre tratamento para endometriose, sobre o que causava. Enfim, eu bati o martelo que eu tava com endometriose, bem fora da casinha. Mas passou. Aí depois, um outro sintoma que eu tive foi o enjoo. O meu enjoo durou uma semana e meia, no máximo 2, tá? Mas foi assim, começou no dia 21 de fevereiro, que foi o dia que o Diego fez uma carne pra nós, que ele colocou um tempero, e aquele tempero deixou um gosto e um cheiro muito forte naquela carne. Aquilo dali foi suficiente pra me deixar enjoada, arrepunada, ao ponto que eu não consegui terminar de almoçar. À noite eu não conseguia pensar em comer nada. E no outro dia eu até tentei comer, mas não consegui. A terça-feira, a sexta-feira, eu fiquei esses dias todos comendo só sopa. Era a única coisa que eu conseguia comer que eu não sentia enjoo. Porque tudo que envolvia fritura me deixava muito enjoada. Mas assim mesmo, eu faço almoço pro Diego levar pro serviço, então aquela semana eu tinha que fazer. Mas alguns dias eu tive que pedir ajuda dele pra ele terminar pra mim, porque eu não tava conseguindo por conta do cheiro da gordura. Mas eu desconfiei que podia ser da água que eu tava tomando, porque como aqui a gente compra água pra tomar, uma semana antes a gente não comprou, então eu passei aquela semana inteira só tomando água da torneira. Então eu achei que podia ser alguma virose da água. Depois passou os enjoos. Passado um tempo, então, a gente estava entrando em março e eu
percebi que eu não tinha menstruado fevereiro inteiro. Só que como eu tomava alguns remédios que atrasavam a minha menstruação, eu imaginei que a minha menstruação não estava vindo por conta desses remédios, né? Então eu não fazia teste porque eu sempre ia esperando o tempo passar pra ver se talvez tinha sido mesmo o efeito do remédio. Mas nunca vinha, nunca vinha. Até que eu comecei a desconfiar que eu podia realmente estar grávida. Aí, dia 4 de março, um mês depois que eu tive esses sintomas, eu e o Diego, a gente foi no mercado. Então, a gente foi na farmácia do mercado e a gente comprou um teste de farmácia pra mim fazer. Eu vim pra casa, tendo a certeza que se eu fizesse aquele teste, ele ia dar positivo. Fiz o teste deu positivo. Aí eu contei aqui, relatei como que foi a minha descoberta, o que que eu senti. Daí depois eu colei aqui embaixo, então, o meu teste de gravidez. É um teste bem simplesinho. No dia seguinte, eu fui no posto para marcar minha consulta, meu primeiro pré-natal, e foi marcado só para 10 dias depois. Daí no dia 6, eu contei pro Diego que eu tava grávida. No dia 9 de março, foi a primeira vez que eu chamei o Diego de papai. Esse foi um momento bem emocionante pra mim, porque logo que eu falei, ele chorou. No dia 10, então, eu fiz outro teste pra mim ter mais certeza ainda. Fiz e ele deu positivo de novo. No dia 12 foi o dia que a gente contou a gravidez pra todo mundo. Dia 15 de março foi o dia da minha consulta do meu pré-natal, aonde eu tava com 9 semanas já. Porém, quando eu cheguei lá para fazer minha consulta, eu passei pela triagem, aí marcaram para mim outra data, dia 21 do 4. Aí, como não foi me informado nada se era para mim esperar na unidade ou se era para mim vir para casa, eu simplesmente vim para casa. Depois desse dia que foi marcado para mim, eu voltei lá para fazer meu primeiro pré-natal. Aí, quando eu cheguei lá, me falaram que eu tinha faltado a minha primeira consulta do pré-natal. Só que eu não tinha entendido como que eu tinha perdido a minha primeira consulta se eu tinha ido até o posto. O que aconteceu? Foi falta de cuidado do posto de saúde ao me dar informações. E foi erro meu de não perguntar para eles as coisas. Então, sempre se comunique com as pessoas, com os profissionais de saúde. Se comuniquem com as pessoas que marcam os exames para vocês, que marcam consultas para vocês, sempre estejam atentas a isso, porque pode acabar perdendo muita coisa. Eu perdi meu primeiro pré-natal, eu perdi a primeira ultrassom do meu primeiro trimestre. Tu pode acabar perdendo muitas coisas importantes por falta de informação. Nesse dia também, dia 15, foi o primeiro dia que eu senti muita vontade de comer alguma coisa. Eu senti muita vontade naquele dia à noite de comer frango à milanesa com massa e alface. Porém, eu tava tão cansada que eu não conseguia de jeito nenhum levantar da cama para fazer. Aí o Diego também não tava muito afim de fazer. Eu passei aquela noite com vontade. No outro dia, aí meio-dia, eu fiz, ter aquela vontade, não era um desejo, assim, que eu ficava salivando, sabe? Aquela coisa, assim, que mulher grávida tem de ser desejo mesmo. Não, era só uma vontade. Eles me deram encaminhamento pra mim fazer o teste da mãe catarinense, que é um teste que tu faz pra te ver se tu tem anemia. Se tu tiver anemia, tu é diagnosticada como gravidez de risco, então tu tem que consultar no hospital. Como no meu caso não deu nada de sério, eu continuo fazendo meu pré-natal no posto de saúde. No dia seguinte, o Diego me trouxe umas florzinhas aqui. No dia 17/3, o meu pai depositou um dinheiro pra mim, porque eu tava com muita vontade de comer carne de panela com aipim. No dia seguinte, dia 18/3, eu comecei a ter muita vontade de comer cuscuz com linguiça, couve e café preto. Depois que eu engravidei, eu fui pesquisar o que eu podia e o que eu não podia tomar ou comer durante a gestação. Descobri que grávidas, né, não podem tomar refrigerante, café. Então, eu parti pra limonada, porque era o único suco natural que eu amo. Gosto também de suco de laranja, porém naquela época ainda não tinha laranja. Eu tomava todo santo dia limonada, de tarde, de noite. Eu tomava limonada com o tempo. Descobri que não é que a gente não pode tomar refrigerante, não pode tomar café, as coisas assim que os médicos contraindicam a tomar ou a comer. Tem coisas que sim, nós não podemos comer, não podemos tomar. Por exemplo, a canela. A canela é algo proibido mesmo para gestantes, porque ela pode causar abortos. E qualquer chá que for feito direto da folha também é muito arriscado estar tomando. Esses chás naturais mesmo, sabe? Chás caseiros assim, é muito arriscado tomar.
Então, sempre procurar um médico antes de tomar qualquer coisa. Fora isso, gente, essas coisas assim, mais básicas, por exemplo, refrigerante, café, chocolate, ovo cru também. O que que acontece? Não é que a gente não pode comer, não pode tomar. O problema é que se a gente for tomar em grandes quantidades, isso pode acabar prejudicando a gente e ao bebê. Então, por exemplo, refrigerante eu não tomo a semana inteira. Eu só tomo refrigerante só nos finais de semana. Mas durante a semana eu passo a semana inteira tomando só água. E café, eu tomo café sim. Porém, sempre café com leite, eu no máximo uma xícara por dia. Chocolate eu como também, não em grande quantidade, não é todo dia. Eu como poucas vezes durante a semana. Então, muitas das vezes a gente acaba se restringindo de comer ou de tomar coisas que a gente gosta e que são as únicas coisas que a gente consegue comer, às vezes, né? Que nem eu que não me alimento direito, não tenho uma alimentação tão saudável assim. Já como poucas coisas, né? E se eu for me restringir de tudo, eu praticamente nem vou comer. Então, eu acho que tudo tem a ver com a forma de conscientização de cada uma e a limitação de cada uma também. Porque não adianta eu te falar que tu pode comer em poucas quantidades se tu realmente não pode comer. Que nem maionese. Eu fiquei muito triste depois que eu descobri que mulheres grávidas não podem comer ovos crus porque pode pegar uma doença, né? Mas, gente, eu sou gaúcha e pra mim não existe churrasco sem maionese. Não é churrasco, entende? E todo final de semana, praticamente aqui em casa, a gente faça alguma carninha e tal. Então tem que ter maionese. E pra mim é muito difícil não comer. Então, eu como maionese sim, porém, só nos finais de semana, no sábado ou no domingo. Mas que nem que eu falei, eu posso estar comendo isso. Eu fiz exames, meu médico já conversou comigo. Eu posso comer porque eu não tenho nenhum tipo de problema. Minha saúde tá 100% boa. Eu tô muito mais saudável do que eu achei que eu era. Então eu posso comer. Pra mim não tem nenhum problema. De tão boa que a minha saúde tá, né? Meu próprio médico me falou que se eu quiser comer peixe cru, carne cru, eu posso comer à vontade. Porque isso também é uma restrição, né, na gravidez. Mas enfim, sempre procura teu médico antes, se comunica com ele, conversa, né? Tira tuas dúvidas com ele do que tu pode, do que tu não pode. Vê como que tá a tua saúde, pra depois tu tomar alguma atitude. Além, né, de eu estar tomando a limonada todos os dias, assim, no início ela me ajudava bastante a controlar meu enjoo. E às vezes não era nem enjoo, não era nem azia, eu não sabia discernir direito o que era, só sei que meu estômago ficava muito ruim. Ficava pesado, ao mesmo tempo eu não sentia queimor, não sentia azia. Então eu fazia limonada e a limonada me ajudava. Gente, eu tava tão assim por limonada o tempo todo, que eu queria todo o tempo, que tipo, era frio e era 10 horas da noite e o Diego a gente tava indo catar limão pra poder fazer limonada pra mim. Coisas de gestantes, né? Continuando aqui. É 21/3. Foi um domingo que a gente saiu durante a tarde, que foi depois de tanto tempo só tomando suco, só tomando água, me cuidando bem certinho. Eu tomei refri, porque eu tava com muita vontade de tomar refri. Aí eu tomei refri depois de tanto tempo. Aleluia. O relato daquela semana foi que naquele dia, né, que a gente foi sair pra tomar refri, eu percebi que eu tava começando a ficar sem roupas, porque a minha barriguinha já tava começando a aparecer. Eu já tava ficando com as roupas apertadas. Dia 21 também. Eu senti cólicas e eu senti algumas fisgadas bem nas minhas costas. Tanto é que eu até fiz o desenho ali, ó. Fiz o dia 5/4, então. Foi então o dia que, uma manhã antes do Diego trabalhar, ele tava conversando com o bebê. E foi a primeira vez, né, que ele falou pro bebê que ele amava o bebê e que ele queria muito conhecer o bebê. Aquilo ali me marcou bastante, porque a gente que está grávida, a gente se sente mais conectado ao bebê do que a gente sente o pai conectado ao bebê. Eu sinto que eu estou mais conectada ao bebê, tanto pelo fato do bebê passar mais tempo comigo, pelo bebê estar dentro de mim, óbvio, né? Então aquilo ali foi algo muito especial, porque eu senti que eu não estava tão sozinha assim na gestação, porque às vezes a gente se sente um pouco sozinha durante esse processo, principalmente a gente que não quer, né, estar grávida naquele momento e a gente acaba ficando. Então acho que isso é um choque pro casal, né? Só que eu acho que a gente se sente ainda um pouco mais sozinha, porque a gente também não queria aquele momento e tá acontecendo, e é o nosso corpo, é com a gente que tá acontecendo. Então a gente tá se renunciando a tanta coisa pelo aquele momento. Assim mesmo a gente que tá ali, tá conversando com o bebê, a gente que fica imaginando as coisas, a gente que fica sentindo tudo que tá acontecendo, tanto o nosso psicológico quanto o nosso físico, a gente acaba se sentindo um pouco sozinha, assim, porque às vezes o pai não dá tanta atenção, não porque não quer, às vezes é pela correria do dia a dia, da rotina,
não acaba, às vezes, conversando com o bebê, não acaba te perguntando nada em relação ao bebê, não acaba se interessando no assunto, né? Então, esse dia foi um dia bem especial pra mim. Dia 2/4, isso era pra mim ter falado antes, né? Foi a primeira vez que eu vi os meus sogros, depois que eu descobri que eu tava grávida. O primeiro presentinho do bebê, então, foi ela quem deu. Foi um body de manga comprida e uma calça. Já o conjunto ele é todo branquinho, junto com os dois sabonetinhos da Johnson's Johnson's. Gente, eu passei a semana inteira, assim, cheirando aquela roupinha, cheirando aquele sabonete, sabe? Era muito gostoso, assim, porque eu tava ainda naquele processo de aceitação, então ali eu comecei a cheirar a roupinha, a ver, a me emocionar, a pensar que daqui a pouco ia ter um bebezinho ali, eu ia estar vestindo o bebezinho com aquela roupinha. Foi um momento muito gostoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá o bodyzinho, ele é todo branquinho. Ai, eu amei, gente, porque eu gosto muito de coisinha branca, assim, sabe? Chega então bom, junto com a calça, conjuntinho. Aí, os dois sabonetinhos da Johnson's Johnson's, né? Sabonetinho cremoso, normal, pra bebezinho. Ai, chega tão gostoso. E daí veio esse daqui, que é a hora do sono. Sabonete ajuda a dormir mais rápido e por mais tempo com essência relaxante natural. Ai, tão bonitinho, tão fofinho. Depois disso, deixa eu achar meu diário aqui, né? Aí eu relatei aqui no meu diário, durante aquelas semanas, eu sonhei com a revelação do sexo do bebê, aonde no sonho eu estava segurando uma flor, igual a flor de hibisco, que é essa daqui, tá por aqui. E com o tempo a flor ficou azul. Gente, eu tive esse sonho. Gente, eu tinha esquecido disso. Eu sonhei, gente, de verdade, gente, eu sonhei aqui, ó. Eu relatei aqui, ó. Minha letra tá um pouco feia, mas tá aqui o meu relato. Gente do céu. Agora eu lembrei, a gente teve um tempo ali que eu comecei a ter bastante sonhos. Aqui, ó, em outros sonhos, sonhei que ganhei o meu bebê em um hospital retirado e no mesmo dia tiraram de mim. Me devolveram depois de 1 ano e de novo era um guri. Eu tive 2 sonhos que eram um guri. Idêntico ao Diego, eu coloquei. Gente do céu, ali, ó. Ai, que legal! Meu Deus! Durante essas semanas, passei a imaginar como você seria e comecei então a desejar-te assim. Aí eu coloquei aqui, né, gente, como que eu queria que fosse meu bebê. Aí eu coloquei, né, se fosse menina, se fosse menino. Se fosse menina, aí eu coloquei aqui, ó, meu, aí tudo que eu queria que ela tivesse meu, e do Diego, tudo que eu queria que ela tivesse do Diego, de parecido, né? Aí aqui a mesma coisa do guri também. Aí se fosse menina, eu queria que ela puxasse por mim os olhos, o cabelo, a sobrancelha, os cílios, os dentes, o nariz, as mãos, as unhas, os lábios e o bumbum. Eu tenho a mesma bumbum que o Diego, então. E do Diego eu queria que ela puxasse a cor dos olhos, os cílios, os pés, as pernas e a corzinha assim dele, que ele é mais branquinho que eu. Aí se fosse guri, eu queria que ele tivesse parecido comigo. Os dentes, os olhos, as mãos, o nariz e o bumbum. Do Diego eu queria que ele tivesse a cor dos olhos, cílios, o cabelo, os pés, as pernas, a boca, as unhas, os braços e a cor. Mas agora eu quero que o cabelo seja parecido com o meu. Decidimos também alguns nomes. A gente decidiu que se fosse menina, a gente chamaria de Chloe. Se fosse guri, a gente chamaria de Benjamin. Dia 15/4, 2 meses depois da minha última menstruação. Hoje completamos 3 meses. 4. Eu buguei aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril. 3 meses, tá, gente? 3 meses depois da minha menstruação. Então, hoje completamos 3 meses e o medo de não te ter dentro de mim me assusta, coloquei. Hoje o vovô e a vovó, os meus pais, vieram te ver e te trouxeram vários presentes. Minha mãe trouxe esse potezinho aqui de lenço, esse sapatinho aqui. A gente ainda não sabia o que era o sexo, mas ela achou bonitinho e quis trazer pra mim. Ela trouxe também os conjuntinhos aqui. Ai, que cheirinho bom. Os conjuntinhos brancos. É tão gostosinho. Aqui também ela trouxe um bodyzinho pra mim. Dá licença que eu tô me divertindo. A calcinha. Vamos continuar aqui. Dia 16/4.
Hoje é o segundo dia que a mãe se sente cansada, sem forças. Gente, essa semana ali que a minha mãe veio pra cá, a minha mãe ficou aqui uma semana. Gente, eu tava realmente sem forças de novo. Eu tava me sentindo muito cansada. Eu comecei a sentir muitas dores no meu quadril. Eu não podia me levantar. Eu não podia deitar. Eu não podia me abaixar. Depois que minha mãe foi embora, piorou um pouquinho mais. Era como se fossem umas fisgadas que davam, sabe? Mas eram bem constantes, assim. E eu fiz um relato desde o dia em que a vovó chegou até o dia 27/4. Minha mãe chegou dia 15. Até o dia 27/4. Senti muitas dores no meu quadril. Então era o Diego que tava me ajudando o tempo todo a levantar da cama, a ir no banheiro, a voltar. Durante o dia eu me virava pra tentar fazer alguma coisa, mesmo com dor. Mas à noite eu precisava da ajuda do Diego. Dia 22/4 foi minha primeira consulta do pré-natal. Foi a primeira vez que eu vi o coraçãozinho do meu bebê. Estava baixo, mas era perceptível o som do coraçãozinho dele. Dia 19/4 eu fiz o teste da mãe catarinense. Dia 23/4 eu fiz exame de sangue e urina. Dia 27/4 o Diego foi buscar o resultado do exame e encaminhar minha primeira ultrassom. Dia 29/4 eu estava de aniversário e o Diego me levou numa pizzaria pra gente poder comemorar. Eu fiz 19 aninhos. Dia 30/4 eu tive certeza que eu tinha pegado gripe. Eu tinha acordado com a boca seca, muita dificuldade de respirar e dor de cabeça. Aí o Diego chegou, tava deitado dormindo ainda, mas eu não queria ir no hospital porque eu tava com medo de ir no hospital. Eles me receitarem remédios e eu pra tomar um remédio sou um saco porque eu não gosto de tomar remédio. Tenho dificuldade, as pessoas até hoje não entendem e não me compreendem que eu não consigo tomar comprimido, não consigo de jeito nenhum. Não sei, parece que minha garganta é fechada, eu não consigo tomar comprimido. Tento, mas eu não consigo. Tem vezes que eu não consigo tomar, que eu forço, mas guspo de novo, porque dá aquela coisa, parece que vai vomitar, sabe? No dia 1/5, eu passei o dia na cama. O Diego fez um chá de limão pra mim, daí com mel. A gente passou a tarde assistindo o filme, porque ele também tava ruim, só que eu tava bem mais pior que ele. Aí, tanto é que ele foi lá, se esforçou, fez um chazinho pra tomar. Daí, dia 2, quem ficou mal foi ele. Dia 3, eu fui no posto de saúde pra ver das dores no quadril. O médico deu um eletro pra mim fazer e um encaminhamento para a fisioterapia. Descobrimos que eu tenho uma obstrução no lado esquerdo do nariz e um leve desvio do lado direito. E de acordo com o médico, isso é o que causa todo o meu cansaço. Fiquei impressionada porque eu tenho rinite crônica. Passei minha infância inteira indo no médico, em busca de receitas, em busca de remédio, em busca de tratamento para rinite. Até hoje, nenhum médico tinha parado para prestar atenção, para avaliar o meu nariz, para ver o que podia ter, se tinha alguma coisa ali que estava me incomodando. Eu só fui descobrir isso agora. Eu disse que isso é o que causa todo o meu cansaço. Por quê? Porque depois que eu engravidei, eu fiquei com muita falta de ar. Entrei no 3º mês, começou a falta de ar horrível. Eu não conseguia subir escada. Eu subo, claro, né? Com muita calma, muita paciência, muito devagar. Qualquer coisa que eu faço, pra mim, já parece que já falta meu ar. E o doutor disse que, como tenho essa obstrução no nariz, ela impede, então, a passagem do ar, que acaba fazendo com que o meu organismo trabalhe mais ainda. Por conta disso, eu fico muito mais cansada do que o normal. Também, outra causa que ele sugere pro meu cansaço é que eu posso ter tido uma possível depressão ali na descoberta da minha gravidez. Esse dia também que ele aproveitou pra gente escutar o coraçãozinho do bebê. Gente, a gente passou mais de 10 minutos procurando o bebê não tava ali. Eu comecei a dar uma aflição, o bebê não tá ali. Até que depois de 10 minutos a mais, a gente conseguiu achar, ele tava bem no meio ali da minha barriga. Eu não engordei absolutamente nada na minha gravidez, no meu primeiro trimestre. A minha primeira consulta eu tava com 68 quilos, a minha segunda consulta eu ainda tava com 68 quilos. Então, gente, eu tava gravando pra vocês, mas deu uns probleminhas ali. Aí eu não consegui terminar, tá bom? Continuando assim, o que eu tava querendo falar é que eu não sentia vontade de comer. Eu sentia muita fome o tempo todo, porém, na hora de comer, eu não conseguia comer. Então, no 3º mês, a minha barriga começou a ficar mais durinha, embaixo, bem no pé da barriga. Outros sintomas também era o cansaço. Eu ficava muito cansada o dia todo, parecia que tivesse um caminhão por cima de mim. E isso durou semanas. Então é isso, gente. Eu peço desculpas por não ter conseguido terminar o vídeo. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Beijo pra vocês e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.